Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, visto que eu admiro muito o trabalho de seus pastores, conheço toda a história dessa igreja desde o seu início, né? Somos amigos há tantos anos já e tenho percebido a boa mão do Senhor sobre vocês e por isso para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Queria apresentar, eu também estou acompanhado aqui com um amigão meu, o Luciano. Dá um alô aí para a turma. Luciano é da nossa equipe de liderança da nossa comunidade, conosco desde o começo, desde lá do princípio, quando começamos a nossa comunidade, lá debaixo de um pé de manga, 35 pessoas, 30 anos atrás, e começamos aquele grupo sem saber muita coisa para onde é que estava indo, né? A gente só tinha coração e seguimos o coração, encontramos outras pessoas que tinham esse mesmo coração e fomos assim ganhando pessoas, ganhando vidas, abençoando outras pessoas. Graças a Deus hoje temos visto o resultado de todo esse trabalho. Eu queria repartir com os irmãos, eu iria até ministrar um outro tema com os irmãos, mas eu resolvi repartir com os irmãos um tema que eu tenho abordado com a nossa comunidade agora, recente agora, para esse início de ano. Porque é importante essa atitude de coração na qual eu quero falar aqui hoje. O tema de hoje é gratidão. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, mas mais uma vez eu queria orar. Antes de eu orar, eu queria fazer uma coisa. Normalmente a gente senta do lado da gente que a gente conhece, normalmente, não é? Mas às vezes tem gente do teu lado que você não conhece. Então se você não sabe o nome de quem está do teu lado, já vai falando do teu, tá bom? Se você não sabe o nome de quem está do teu lado, você fala, meu nome é tal. Aí você já resolveu, pronto. Agora vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos. Vamos orar nesse momento. Peço que você ore por esse irmão, por essa irmã, e ore por mim também, para que tenhamos a graça de Deus e recebamos a graça. Pode ser sentados mesmo, e nós recebamos a graça de Deus aqui para receber da palavra dele nos nossos corações. Oremos. Querido Senhor, eu quero agradecer que o Senhor está presente aqui entre nós. Te percebemos no meio dos louvores, da adoração, da comunhão. Agora queremos ouvir, através da Tua palavra, o Teu direcionar para a nossa vida, o Teu caminhar para o nosso dia a dia. Fala, Senhor, nós os Teus servos estamos abertos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém. A esse irmão e essa irmã que você está de mão dada, diga para ele, seja abençoado. Seja abençoada a sua vida, a sua casa. Abençoe teu irmão. Seja abençoado. Amém. Amém. Todos os textos que eu vou ler estarão aqui nas telas. Meu tema é gratidão. E eu quero começar lendo no livro de Números, no capítulo 21. Como eu uso várias traduções, muitas vezes diferentes uma da outra, então pode me acompanhar nas telas. Números capítulo 21, e essa cena vai se dar no deserto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, dançaram, e aí vem fazendo os acampamentos, esperam a orientação do Senhor. Quando então a nuvem do Senhor começa a se mover, eles entendem a hora de partir, levantam o acampamento, vamos seguindo, até o próximo lugar onde a nuvem parava. Acampavam-se novamente e aí iam seguindo. Muito bem, esta cena que vamos ler agora se dá num momento subsequente. Diz assim: então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho. Grava bem isso,
Porque eles estão costeando agora o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho ele tem algumas entradas assim, né? Um golfo ali, né? Então tem ele avança bastante, mas é um lugar estreito. Então eles atravessaram o Mar Vermelho, ele tem duas pontas assim grandes, então muito provável eles estão diante da segunda ponta agora deles, contornando aquilo lá no caminho do mar, passando ao lado do mar, grave bem que é esse o lugar, para rodear a terra de Edom, porque o rei de Edom foi avisado que os israelitas iriam somente passar por lá, mas ele não permitiu. Mas o povo de Israel se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Numa outra tradução, na Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: e nós detestamos esta comida miserável. Como é que pode um povo que experimentou talvez não, com certeza, o maior milagre que eles já tinham visto em toda a vida deles, um dos maiores milagres de toda a história da humanidade, a abertura do Mar Vermelho, ela é simplesmente fantástica. Eles viram, não só viram, eles foram os beneficiados por isso, eles atravessaram aquele lugar, eles viram tudo isso. Chegaram do outro lado, dançaram, cantaram e dançaram. E agora passando de novo ao redor, do outro lado ali do mar, murmuram. O mesmo povo que adorou, celebrou e tudo mais, está agora murmurando. Mesmo povo. É interessante notar isso, porque essa dúvida que eles fizeram e murmuraram contra Deus, foi um ataque direto até o próprio caráter bondoso de Deus, porque era Deus que os estava levando por aquele caminho. Meu irmão, você não escolhe o caminho que deve andar, é Deus quem escolheu. Não eram eles que escolheram. Você não escolhe a sua cruz, você toma a sua cruz. Era uma questão ali de obediência. Deus falou: é por aqui que vocês vão. E eles começam a murmurar, porque não queriam um outro caminho. Agora, o que eu acho interessante é que Deus os fez andar ao lado do Mar Vermelho. Todos nós aqui, eu acredito, todos nós, figuradamente, já tivemos o nosso Mar Vermelho na nossa vida. O que era o que lembrava o Mar Vermelho? Lembrava o momento em que eles pensaram: vamos morrer. Porque eles saíram do Egito, vem o exército de Faraó atrás deles. Imagina um povo todo sem experiência de guerra nenhuma, o exército do Egito atrás dos caras, vindo para matar mesmo. E aí eles chegam no lugar e é montanha de um lado, montanha de outro e o mar na frente, não tinha saída. Morreu. Seria esse o pensamento. Mas o impossível aos olhos de qualquer ser humano acontece: o mar se abre. Eles atravessam o mar. O mar se fecha, mata os egípcios e os liberta. Eles eram escravos, agora eram livres. Todos nós já tivemos experiência na nossa vida de Mar Vermelho, ou seja, aquela experiência que você talvez deve se lembrar, em que você pensou assim: vou morrer. Muitos de nós já tivemos, e algumas vezes já tiveram essa experiência. Aquela que daqui a pouco você para assim e fala: hashtag, partiu. Acabou, daqui não dá para sair. E aí o impossível acontece. O mar se abre. Os instrumentos técnicos voltam a funcionar e a vida volta. O acidente não ocorre. Aquilo que era acontecer não aconteceu. E você percebe, como diz no livro de Salmos. O livro de Salmos tem uma frase muito interessante, no Salmo de número 124, fala assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí ele vai contando um monte de coisa. Muitos já teriam sido esmagados pelos inimigos, etc.
Mas se não fosse o Senhor, já estaríamos mortos. Mas aquele povo, eles tinham, sabe o quê? A cultura da murmuração. Murmuração, a gente aprende. Anda com gente murmuradora, você vai aprender a ser murmurador. A gratidão, você também aprende. E você vai decidir se você vai desenvolver na sua vida para esse ano já, e aliás, saindo daqui hoje, a cultura da murmuração ou a cultura da gratidão. Então, eu quero dar 3 conselhos aqui para os irmãos. São 3 conselhos muito práticos. Para você colocar em prática, aliás, já hoje, aqui em casa, e ao longo da semana, no trânsito, no trabalho, onde você estiver. Primeiro conselho, eu escolhi esse como primeiro porque é a área onde nós mais costumamos reclamar. Por isso, o primeiro conselho é: não reclame de sua situação financeira. Está aí um dos pontos onde a gente mais reclama. Nós precisamos mudar o nosso olhar para com a vida. Se nós só ficarmos olhando para os problemas ou para as coisas que nós ainda não conseguimos, não alcançamos, nós vamos perder um montão de coisas boas que estão do nosso lado. Um dos problemas que nós passamos na vida financeira não tem tanto a ver com o momento em que estamos passando, mas muitas vezes nós reclamamos, não do momento, mas reclamamos das coisas que nós não conseguimos adquirir. É algo que nós estamos sendo treinados o tempo todo. A cultura da nossa geração é a cultura do consumismo. E basta passar algum tempo que você já quer consumir uma outra coisa, então você vai estar sempre insatisfeito, querendo algo mais, para sempre gastar mais, para sempre rodar o mercado ou coisa parecida. Mas olha o conselho da Bíblia Sagrada. Em Filipenses 4, eu anotei aqui no 4:12, mas na verdade esse trecho também está no 4:11, porque depois eu vou ler o 12 e o 13 juntos. No 4:11 ele diz assim de Filipenses, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Notou aí o verbo aprender? A gente não nasce contente, a gente não desenvolve a cultura do contentamento naturalmente. A gente tem que aprender isso. É como eu estou falando de cultura, a gente aprende o contentamento ou a gratidão. Um detalhezinho só, quando eu falo aqui, aprendi a ficar contente com o que eu tenho, seria o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. É importante nós sabermos que isso não significa, viver contente não significa um incentivo ao conformismo, não é isso. Não é assim, não, você não tem que ter sonhos, não é isso. Não é não ter sonhos, não é não ter desejo, não é não ter ambições, não é nada disso. Viver contente é você dizer: eu não estou esperando a situação mudar para eu ser feliz. Eu não estou esperando mudar. Eu quero aprender a viver contente agora com o que eu tenho. A nossa felicidade, muito dela é uma escolha. Você é tão feliz quanto você escolheu ser. É uma atitude sua perante a vida que vai definir o quão feliz você quer ser. Porque você não consegue controlar situações ao seu redor, mas você consegue controlar a sua atitude diante dessas situações. Então, para de ficar dependendo de alguma coisa acontecer para você ser feliz. Para disso. É muito importante que a gente compreenda que muito daquilo que a gente reclamamos porque não temos, tem a ver com comparações que a gente faz. Quer ver um exemplo? Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, muitos de nós pensamos que a gente vai ser mais contente quando adquirir alguma coisa.
E eu vou te falar que um dos povoados mais felizes que eu já conheci na minha vida foi, eu vou dizer assim, entre aspas, no fundão da África. Porque era um povoado tão distante daquilo que nós chamamos de cidade. Porque lá não tinha luz elétrica, lá não tinha nada disso. Mas o povo feliz. Aproveitavam a vida com o que tinham. A delícia que era sentar ao redor da fogueira depois e ficar batendo papo. A comunhão, o relacionamento, as brincadeiras das crianças nunca cessavam. Cada vez tinha uma nova. E tudo isso porque eles não tinham comparação. Porque quando a gente tem comparação, aí a gente começa a se julgar infeliz. Quer ver uma prova disso? Nós estamos no mês de janeiro. E uma das coisas que acontece no mês de janeiro é o seguinte: muitos dos seus amigos viajaram lá entre Natal e Ano Novo e estão começando a postar as fotos das viagens dele. Alguns irmãos seus passearam para outros lugares, estão chegando agora. Você olha até a pessoa assim, está queimadinha, e você olha assim e fala: meu, estou branquelo. Aí você entra nas redes sociais e alguns estão viajando ainda. Aí você vê um assim com uma foto com a Torre Eiffel do fundo. Aí você olha outro assim, o passeio Natal na Disney. O outro está fazendo compra em Nova York. E você foi ali em Poá e voltou. Né? Pegou o busão e voltou. Aí você compara, você começa a ficar mal por causa da comparação. É interessante que a gente tem que aprender a lidar com isso na nossa vida. E uma das dicas que eu vou te dar é o seguinte: quando você começa a reclamar do que você não tem, você está jogando fora toda a felicidade que você já teve pelas coisas que você conquistou. Então é um desprezo às suas vitórias do passado. No passado, por exemplo, você orou a Deus e pediu uma casa. E você orou muito e foi morar nela, ainda que seja de aluguel. Se é aluguel, meu irmão, é tua. Você está pagando, é tua. E ou quando você conquistou a sua casa própria, você contou para um monte de gente. E contou para os amigos, testemunhou para os irmãos da igreja. Foi Deus que deu. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, as primeiras reformas precisam começar a ser feitas. Aí você não fez manutenção, daqui a pouco o cano está estourado. Daqui a pouco o piso está soltando. A telha está vazando. E aí aquela casa começa a ficar ruim. E aí você está ali naquele lugar e o lugar fica incômodo para você. E aí você começa a reclamar e fala: Deus do céu, se o diabo morava numa casa, devia ser essa. Pronto, você começou a reclamar de uma coisa que antes você deu graças a Deus. Muitos fazem isso com carro, já percebeu? Está com um carro novo, põe atrás, né? Que é propriedade de Jesus, né? Ali atrás, tudo mais, foi Deus que deu, aleluia, tal. Meu irmão, passou alguns anos, meu querido, o carro fica velho. Aí, na tua garagem do teu condomínio, de onde você mora, da rua da tua casa, o teu vizinho, carrão novo, estaciona do lado do teu. Vocês saem junto para o trabalho, a hora que ele liga o motor do carro, você ouve aquele barulho de motor, tudo perfeito. Você liga o teu e sai, pó, 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 pó. Aí você fala: essa coisa, esse pois é. Quem não sabe o que é isso, pergunta para o tio e para a tia, que ele explica para você o que é isso. Então, aprenda, meu irmão, a viver contente com o que você já conquistou. Eu não estou dizendo para você não ter sonhos de conquistar coisa nova. O que eu estou falando é de gratidão. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Esse texto Filipenses que nós lemos, olha só a continuação dele, versículo 12 e 13. Filipenses 4, versículo 12 e 13 diz assim: eu sei o que é passar necessidade. Olha como Paulo vai falando aqui.
de situações financeiras. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Note, ele aprendeu. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aprenda a ser grato com o que você tem. Porque aquela felicidade em se adquirir algo, ela passa. É lógico que é gostoso uma coisa nova. Quem não gosta de um carro novo? Quem não gosta de um computador novo, um celular novo? Estou falando de coisas. Vamos falar de coisas. Você pega aquele celular e ele faz tudo para você. Se olha para ele, ele já muda o que você quer. Ele fala com você agora. Agora você pergunta para ele, ele te responde. É um negócio maravilhoso. Mas passa 2, 3 anos, meu irmão. Qualquer celular com 3 anos de uso... Você fala com ele e não te ouve mais, você fica batendo nele. Ouve, o indivíduo, o negócio não ouve mais. Na verdade, queridos, é que esse desejo de ficar adquirindo coisa nova o tempo todo pode ser doentio, pode ser patológico. E mais do que isso, pode ter uma indicação até espiritual por detrás. Que indicação espiritual? Coração vazio. Que a gente tenta preencher um vazio que está na nossa vida com coisa. E coisas não vão preencher o vazio. O que uma coisa nova pode te fazer? Ela vai dar inicialmente algumas doses baratas de serotonina para você, de modo que você vai se sentir bem, é legal, é uma coisa nova que você tem, mas isso passa. É por isso, meu irmão, que você todos os dias precisa abrir as Escrituras Sagradas, ler a palavra de Deus gostosamente, fazer as suas orações sem pressa. Vai para o trabalho ouvindo um cântico de adoração ou ouvindo uma mensagem, para que aquela mensagem fique mais profunda na tua vida, porque ouvindo uma vez só, você não pega tudo que o pregador trouxe. Então você vai ouvir várias vezes, de modo a ir ruminando, meditando naquela palavra que foi dada, pegando novas nuances que por alguma razão a sua mente na hora se distraiu e você não pegou. Isso vai tornar você uma pessoa fortalecida, uma pessoa satisfeita, uma pessoa com uma felicidade mais real, sem engano nenhum por detrás dela. Não tente preencher a sua vida com coisas. Há uma frase que eu repito muito, essa frase, porque eu quero que as pessoas aprendam e decorem. As melhores coisas da vida não são coisas. Guarda bem isso. As melhores coisas da vida não são coisas. Se você tivesse no final da sua vida e tentasse lembrar das coisas boas da sua vida, não seriam coisas, seriam momentos gostosos que você passou brincando com os filhos, brincando com o neto, o seu namoro, o seu primeiro beijo, o nascimento de um filho, uma roda de amigos, um momento com o povo da igreja adorando a Deus, o seu batismo, uma ceia. Eu não me esqueço até hoje da primeira ceia que eu tomei. Eu lembro até hoje de como foi. E eu estou falando uma coisa muito antiga, muito antiga. Eu estou tentando fazer conta aqui para chegar lá atrás, né? Há 46 anos atrás. Mas eu me lembro bem. Lembro do ambiente, eu lembro do cântico que estava sendo cantado. Eu lembro para onde eu estava olhando, no salão de reuniões lá da igreja. Que delícia aquilo tudo. As melhores coisas da vida não são coisas. Então, torne a sua vida mais gostosa. Comece a ser... Isso é gratidão que eu quero te ensinar. O que eu quero te ensinar é você chegar para Deus e falar: Deus, obrigado pela casa que eu tenho. Agora aí onde você está, pensa nisso. Eu posso sair daqui, eu não vou morar na rua, eu tenho uma casa. Você já agradeceu a Deus pelo seu travesseiro? Eu já. Um dia desses eu deitei no travesseiro e falei: que travesseiro gostoso. Agradeci a Deus por aquilo. Você já agradeceu a Deus pelo teu marido, pela tua esposa?
pelos teus filhos, pelos teus pais. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, e olha que eles já partiram para o céu há muitos anos já, muitos anos. Mas eu dou graças a Deus por eles. Ontem foi um dia que eu simplesmente levantei as mãos para os céus, perdão, hoje é 7, ou é 8? Hoje é 7, né? Então foi isso mesmo, não errei. Então ontem foi um dia que eu levantei as mãos para os céus, no meu particular, e falei assim: meu querido Pai do céu, chega aí no meu pai que foi aqui da terra e manda meu abraço para ele. Eu sei que eu não posso falar com morto, mas nenhuma parte da Bíblia diz que Deus não pode. Então eu peço para ele para falar. Porque ontem teria sido o aniversário dele de 104 anos de idade. Mas aquele homem marcou a minha vida. Então, adore a Deus pelas pessoas que você tem. Outra coisa, uma outra forma da gente... Olha, já que as melhores coisas da vida não são coisas, se os melhores momentos que eu vou me lembrar na minha vida vão ser aqueles momentos de abraços, de beijo, de carinho, de brincadeira, de bate-papo, então por que a gente não provoca mais isso? Eu te desafio, meu irmão, a chegar na tua casa. Você tem criança pequena em casa? Pega essa criança, viu uma criançada aqui na frente? Pega essa criança, rola com eles no chão, sabe? Aperta, belisca, beija, abraça, joga para cima, pega de volta, faz qualquer coisa. Ah, eu não tenho criança, eu tenho cachorro. Sai correndo atrás do cachorro dentro de casa, é uma delícia. Ah, eu não tenho cachorro, sai correndo atrás da sogra, sabe? Assim, vai qualquer coisa. Aí brinca com a sogra, joga a sogra para cima, pega a sogra de volta, né? Ah, vai brincar. Nossa vida está muito chata. A gente chega em casa, vai ligar a televisão e vai ver alguma coisa. A gente não provoca mais essas coisas. Se você vê bem, você já assistiu tanta série, tanta TV, que se eu te pedisse assim, no ano passado, você citar filmes e tal, você vai lembrar de 1, 2, 3, e o resto começa a se confundir. Aí você vê aquele ator, não é daquele filme, é de outro. Você já confundiu tudo. Porque você está tomando doses baratas de serotonina. Quem não sabe, serotonina é algo que nós temos no nosso corpo, que é produzido no nosso corpo, mas que nos gera a sensação de bem-estar, de felicidade. Não é? Um hormônio nosso. Ele é provocado com estímulos. Mas assim, não com dose barata. Faz aquilo que vai ser gostoso. Faz aquilo que você vai guardar para o resto da vida como algo que vale a pena. Aquele abraço gostoso que você abraça e segura. Que aperta, que faz outra pessoa entender que não é um cumprimento, é um abraço, é um envolvimento. Agora, toma cuidado com essa de sempre ficar adquirindo coisas, porque muitas vezes a gente quer adquirir coisa porque o outro adquiriu. Aí a gente quer adquirir para mostrar que a gente também tem. Aí você se aperta todo para comprar uma coisa que você nem gosta, para concorrer e impressionar gente que você também não gosta. Provérbios 27, versículo 20 diz assim: o desejo das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Eu preciso aprender a encontrar o contentamento no que eu já tenho. Tem gente que tem uma casa maravilhosa, mas passa o dia todo trabalhando fora para tentar pagar aquela casa. E não curte, não tem momentos para aquilo. Nós precisamos aprender cada momento. A felicidade, gente. Eu vou mostrar depois alguns textos aqui para vocês que vão mostrar isso. Sabe no que a Bíblia mostra que existe felicidade? Em comer. Ah, comer bastante. Não é comer bastante. É em comer. Alguns lugares que eu fui, nossa comunidade tem um trabalho muito forte no sertão, no nosso sertão aqui do Brasil. Agora, no mês de janeiro, daqui a uma semana, nós vamos enviar de lá uma carreta com mais de 20 toneladas de doações para o sertão. E você não imagina a felicidade daquelas pessoas quando recebem uma cesta básica. Porque eles só têm almoço e não tem janta. E eu estou falando isso aqui no Brasil. Lá naquele lugar da África que eu citei para vocês, que estive, lá é uma refeição por dia, uma só. Não existe café da manhã, café da tarde, não tem. É uma refeição só, mais ou menos perto de 2 horas da tarde.
Essa é a única refeição do dia. Do dia. E assim, a alegria deles na hora daquela refeição é um negócio maravilhoso. Também, imagina você, 24 horas sem comer. Né? Mas quando comem, comem valorizando aquilo, com prazer. Mas nós temos tanta abundância. Aliás, o povo para desperdiçar comida, o nosso, não é? Eu não estou falando do nosso povo, estou falando de mim e de você. Estou falando da nossa casa. Esses dias eu estava levando lixo, e aí eu entrei no elevador, eu tinha também uma mulher lá, empregada de uma casa, também estava levando lixo, eu olhei assim e falei, como a gente acumula lixo, não? Que coisa! Como a gente junta coisas. E então, aprende a encontrar felicidade nessas coisas pequenas. Vou te mostrar isso na Bíblia já já. Mas aprende a comer com felicidade. Eu me lembro as correções que a minha avó me fazia, né? Porque eu criança, né? Queria comer rapidamente. Minha primeira infância, quem cuidou de mim foi minha avó. E eu queria comer rápido para sair correndo. Ela dava bronca. Para com isso, menino. Para de comer engolido, ela falava. Come que nem cachorro. Engolindo, para. Ela me deu aquela lição, né? Falou, preparei a comida que você gosta. Fui buscar os temperos, porque os temperos eram lá de casa mesmo. Tinha que ir lá no quintal, pegar o tempero. Fui buscar os temperos, temperei algo. Passei um tempo aqui preparando. Pra você comer desse jeito. Não é assim não. Põe uma garfada na boca aí. Tenta sentir o sabor de tal coisa. Estou sentindo. Isso. Agora tenta sentir o sabor de tal coisa. Não estou sentindo. Então come mais um pouquinho. Estou sentindo agora. Ela me ensinou a valorizar cada parte, cada detalhe da comida. Dentre elas, comer devagar. Valorizar. Quando você pega uma coisa gostosa, meu irmão, coma com prazer. O que é comer com prazer? Comer com prazer é aquela que você dá aquela bocada. Mais fácil, já sei. Quem aqui tem mais de 40 ou 50 anos de idade e foi pobre na infância? Vamos lá. Você consegue se lembrar alguma vez que você ganhou um Yakult? Você fazia aquele furinho pequenininho, você não tirava a coisa toda, porque senão você engolia tudo. Só o furinho, deixava cair um pouquinho só na boca e ficava. Jogava para cá, jogava para lá, não é? Joga para o cérebro, volta, até você engolir. Porque você sabia que você só tinha aquilo e o próximo daquele sabe sei lá quando. Né? Que você ia ter um negócio daquele. Pois bem, a gente tem que começar a valorizar e adorar a Deus. Meu Deus, obrigado por essa comida. Porque muitas vezes antes da refeição você faz uma oração automática. Você nem sabe o que você está orando. Às vezes está orando até para o outro ver. Vai começar a comer e vai falar, o pastor está perto, deixa eu orar, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É oração, meu irmão. Oração na comida é aquela que você muitas vezes põe na boca primeiro. Aí você só faz assim, né? Gemidos inexprimíveis, né? Aquela comida, é isso. A felicidade está nessas pequenas coisas. Eu não preciso de uma coisa nova, sendo que eu já tenho isso. Então, isso de valorizar essas coisas que Deus nos deu. Olha aqui, eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Versículo 13 do capítulo 3 de Eclesiastes. Só que aqui eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Que coisa linda. Eclesiastes 9, versículo 7, na NVI, diz assim: portanto vá e coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Meu querido, curta esse momento. Sabe por que a gente não curte muitas vezes o momento da comida? E aqui eu estou falando de nós, paulistanos, grandes São Paulo, mais do que quem mora na capital. Porque tudo para nós é longe, o trabalho é longe, o trânsito, tudo é longe. E aí você tem que sair logo de casa porque tem trânsito. Só que o problema não está no trânsito. O problema não está aí. O problema está que no dia anterior,
Você ficou fuçando lá, só vendo videozinho? E passa um, e passa outro, e passa um, e passa outro, e a hora foi passando. E aí deu meia-noite, 1h, e você tem que levantar às 6 ou 7 da manhã. E aí a hora que você não aguenta mais, aí você vai dormir. Aí na hora de acordar, você dorme mais 10 minutinhos. Aí mais 10. Aí a hora que você está assim, não dá mais nada, você levanta correndo aquele banho rápido. E aí, como é que você vai tomar o café da manhã nessa hora? Você toma café igual pinga. Irmão, curte o momento. Como que se faz isso? Eu vou chegar atrasado. Exato. Dorme mais cedo. Desliga essas coisas todas mais cedo. Vai para a cama mais cedo. Deixa aquele soninho gostoso vir. Acorde mais cedo. Tome gostosamente o seu banho. Faça aquele café maravilhoso. Eu acho que eu contei isso aqui para vocês numa outra vez que eu tive aqui. Eu não lembro uma das reuniões. Eu estou achando que eu contei isso aqui. Que uma das coisas que eu faço em casa é que quando faço o café da manhã, eu gosto tanto do cheiro de café que eu gosto de ser acordado com o cheiro de café. Mas como eu acordo primeiro algumas vezes, a maioria das vezes sou eu que acordo primeiro, então eu faço café, eu quero fazer um bem para os outros que estão dormindo e vão acordar. Então eu começo a coar o café, eu pego aquele café coando ainda, sabe, caindo ali, e começo a passar na casa assim, ó. Sabe aquele cara assim que está carregando uma taça, não é? Eu ia falar taça do Mundial, mas daí os palmeirenses não iam entender. Então, uma taça, né? Carregando assim, né? Aí, uma delícia sentir aquele cheiro. É gostoso, curte aquele momento. Eu tenho o costume que quando eu vou cortar o pão, eu corto o pão sem pressa. Eu gosto de passar manteiga assim como quem está pintando. É gostoso, acho bonito aquilo. Eu acho que é interessante. Já pensou que algumas pessoas, parece que em vez de pintando, parece que ele é um pedreiro, ele pega a manteiga e joga, pá, fecha o pão e tá. Não, meu irmão. Curte cada momento. Aquele pão Deus te deu. Aquele cafezinho gostoso, com leite ou sem leite, como você toma, Deus que deu. Cada momento do almoço, Deus que deu. Alguém fala, Nésio, mas você está ensinando eu curtir uma coisa tão... Sim, tão simples. Porque a felicidade está nessas coisas simples, meu irmão. Eclesiastes 4:6, uma paráfrase chamada Bíblia Viva, diz assim: é melhor se ter pouco, com paz de espírito, do que viver ocupado o tempo todo. Aí, vai viver, meu irmão. Procure se contentar com o que você já tem, ao invés de ficar querendo acumular mais dívidas, para acumular mais coisas, para juntar mais lixo. Então, vai curtir o que Deus já te deu. Amém? Esse é só o primeiro conselho. Eu vou passar rápido nos 2 próximos. Segundo conselho: não fale mal das pessoas que um dia já foram bênção na tua vida. Amém? Não, vou repetir. Não fale mal das pessoas que um dia já foram bênção na tua vida. Vou começar pela área de trabalho, porque quando a gente entra numa empresa nova, a gente fica, ai, eu orei, Deus me deu um trabalho, aleluia, o que você achou lá? Não, todo mundo é muito legal, tal. Passa 1, 2 anos, não aguento mais aquele lugar, lugar, aquele. Mas aí o teu chefe era tão legal. Legal? É lobo vestido de ovelha, sei lá, o capeta em pessoa, deve ser tio do diabo, tá lá. É ruim demais aquele. E aí você fica reclamando, sai da empresa, bate a porta atrás, meu irmão, não faz isso. O mundo é tão pequeno. Talvez você venha precisar daquilo de novo. Não cuspa no prato que você comeu. Tua avó já deve ter te ensinado isso. Então, outro detalhe da vida. No meio cristão hoje, muitas pessoas frequentam alguns lugares e se sentem às vezes não bem alimentados. Estou falando de igreja. Muitos de vocês, talvez, não nasceram de novo aqui, foram batizados aqui nessa igreja. Vocês já vieram de outra igreja. E talvez alguns de vocês tiveram péssimas experiências nessas outras igrejas. Tanto que você saiu e está aqui hoje. Mas, meu irmão, eu te falo uma coisa.
Não fale mal dos pastores ou pastoras, líderes que no passado já foram bênção na tua vida. Não fale mal. Mas pastor, aquela pessoa mudou muito. Olha em Saul. Saul não foi terrível. Mas você se lembra que Davi falou: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor que ele está falando era aquele, desculpa o termo, aquele demônio do Saul que queria matar ele. Mas Davi não levantou a mão contra ele. Não fale mal. Não reclame dos seus pais espirituais do passado. Não faça isso. Em Números 21, versículo 4 e 5, final do 4 e início do 5, o texto que nós lemos aqui no começo, diz assim: o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. É interessante, já notou que uma pessoa, quando ela está mal consigo mesma, ela coloca a culpa em Deus? E quando ela está na igreja, põe culpa no pastor. Ela está mal com Deus, ela vem para o culto, os irmãos aqui estão cantando, estão adorando, ela está assim, música chata. Esse povo não canta bem, né? Nossa, mas que coisa. Aí o louvor estava tão frio. Estava frio, foi você. Porque a pessoa está ruim consigo, aí ela põe culpa em alguém, tem que culpar em alguém. É o que esse povo fez. Mas aqui vem um conselho importante aqui para a igreja local. Estou falando para essa comunidade aqui agora. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, olha o que Paulo aconselha para aquela igreja em Tessalônica. Ele diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Guarda bem essa frase. Que os lideram no Senhor, aqueles que os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Queridos, trate bem. Deixa eu começar, não agora dos pastores, mas deixa eu começar dos irmãos que servem aqui, por exemplo. Quer ver um exemplo? Eu vi que algumas crianças aqui saíram e devem estar tendo uma reunião das crianças agora. Quantos são aqui os pais dessas crianças que estão aqui? Seu filho agora está sendo cuidado lá no Ministério Infantil. Eu desafio vocês a procurar quem são esses professores, que às vezes são até desconhecidos de você, e agradecê-los. Agradeça esses irmãos que estão lá. Agradeça esses irmãos e irmãs que quando você chegou aqui te receberam. Você está aqui tranquilo, eu estacionei meu carro aqui tranquilo, mas tem um irmão que está lá cuidando para que tudo saia perfeito. Nós precisamos ser gratos aos irmãos que nos servem. Chegar para esses irmãos que ensaiaram horas e dias para poder tocar aqui entre nós e agradecer, irmão, obrigado. Você está se esforçando para tocar, cantar aqui com a gente, cuidar. E esses que estão nos bastidores que você nem está vendo agora. Meu som está chegando até você porque tem irmãos por detrás disso que fizeram isso aqui funcionar. Você está vendo imagens aqui todas bem feitas e bonitas porque pessoas se esforçaram para que isso fosse feito. Você tem que chegar lá e agradecer. Essa é a cultura do reino de Deus. Agora, e os seus pastores? Ame esses homens e mulheres que Deus deu eles para vocês. Lá em Efésios, no capítulo 4, diz assim que Jesus, quando ele ressuscitou, né, desceu, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu, a palavra ali é presentes, deu presentes aos homens. E aí depois no versículo 11 diz: uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são o quê? São presentes de Deus para nós. Como é que você recebe um presente? Estou te dando um presente, olha. Trouxe esse presente para você. Legal, coloca ali. Valeu. Oh, não é assim. Presente a gente agradece. A gente abraça a pessoa, não é? Então, receba esses irmãos e irmãs como assim, que privilégio que eu tenho de estar num lugar como esse. Que privilégio que eu tenho. Essa igreja tem acho que 27 ou 28 anos. 27 anos, vai para 27 anos essa igreja. E esses irmãos, 27 anos atrás, na verdade antes disso, tá? Porque eles já estavam preparados para pastorear, há 27 anos atrás.
Mas eles prepararam a vida inteira deles. E há 27 anos estão aqui, pregando, estando com vocês, orando por vocês, preparando, tendo uma vida anormal. Eu sei que uma filha de um pastor amigo meu, pequenininha, chegou para o pai assim e falou: pai, por que a nossa família não é normal? Ele falou: filha, mas como assim? Todo mundo passeia, viaja de fim de semana, a gente fica na igreja de fim de semana o tempo todo. Aí quando está todo mundo na escola e trabalhando, aí é a nossa folga, que é na segunda-feira. Mas a vida de pastor é assim. Então agradeça esses homens e mulheres que Deus tem levantado na tua vida para abençoar você. Seja grato. Sabe o que eles esperam de você? Que você ouça a palavra de Deus e retenha. É isso que eles esperam. Falo como um pastor. Se eu fosse pastor dessa igreja aqui, sabe o que eu diria para você? Irmão, eu não quero bajulação. Bajulação a gente não quer. É chato até bajulação, sabia? Não quer não. O que você quer? Eu quero que você pratique a palavra de Deus que eu estou te ensinando. Que a gente leva horas de preparo, a gente busca o Senhor, a gente lê bastante, a gente ouve outros homens de Deus, a gente checa o coração para trazer para você receber, meu irmão, e crescer na palavra. Jesus fala isso, Marcos capítulo 4, 23 e 24, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele está falando do ensino dele. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos, ainda mais se lhe acrescentarão. O que Jesus está dizendo aqui? Quanto mais você se abre para Deus, mais Deus vai te dar. Deus vai revelar para você na medida da tua sede e fome de conhecê-lo. Então, venha preparado para a reunião. Ore antes de vir para o culto, falando: Deus, o Senhor vai falar comigo hoje aqui. Crie expectativa de que Deus vai falar com você. É isso que vai determinar o quanto você vai crescer. Não fale mal dos seus líderes. Tem alguns irmãos lá na comunidade, lá na Carisma, eu pastoreio a Carisma lá em Osasco. E acaba o culto, tem um monte de criancinha que vem correndo para me abraçar. Eu gosto daquela criançada. Tem um pequenininho assim que me vê de longe, ele grita, e vem correndo só para me derrubar a hora que chega. Eu chego nos pais deles e falo: meu irmão, minha irmã, obrigado pelo amor que vocês têm por mim. Porque se vocês falassem mal de mim dentro de casa, essa criança não me abraçaria desse jeito. Se ela me abraça desse jeito é porque vocês falam bem. Um pastor uma vez estava pregando e tinha uma menininha sentada e ela estava assim, E ele pregando e ela assim. Terminou a pregação, acabou o culto. Depois ele viu a menininha, né? E falou assim para ela, ô querida, você está com dor de ouvido? Ela falou: não. Então por que você ouviu a mensagem o tempo todo assim? Falou: sei lá, meu pai falou que quando você fala entra por aqui, sai por aqui, eu achei legal, queria reter lá dentro. Meu irmão, toma cuidado com o que você fala. Você já ouviu ele? Esposo olhando assim, é meu marido. É o meu marido. Ele falou: manda um abração para ele. Eu era um jovenzinho e eu vi ele pregar. E ele estava desafiando os jovens a estudarem, a se dedicarem ao Senhor, a dedicar a sua profissão ao Senhor. Eu não desisti da minha profissão. Outra vez eu estava quase querendo desistir, porque a faculdade é muito difícil, medicina, e eu me lembro de novo num culto e fui fortalecido de novo. Ele falou: manda meu abraço para ele. Eu sou hoje o que eu sou, porque naquele tempo fui fortalecido naquela palavra. Meu irmão, não imagina quanto isso. Eu falei: Deus, valeu. Porque esse irmão seguiu a palavra de Deus, que foi ensinada. Então, meu irmão, siga a palavra de Deus que seus pastores ensinam. Ela tem poder para mudar a tua vida, teu modo de trabalhar, teu modo de ser. O que eu estou te falando aqui agora pode mudar teu comportamento dentro de casa. Pode mudar os seus finais de semana, pode mudar suas noites. Você viu? Pode mudar até o seu almoço e o seu café da manhã. A vida fica melhor quando a gente pratica o que é ensinado. Terceiro e último, desenvolva a cultura da gratidão. Faça um propósito, meu irmão, de sempre ter um coração agradecido. E quando eu falo coração agradecido, mesmo pelo pouco. Quando Deus criou o mundo, por exemplo, haja luz, houve luz, e fez depois separação entre as águas e a terra seca, e Deus viu Deus que era bom. Você nota que ele se alegrou com algo que
não tinha natureza ainda. Digo assim, não haviam árvores, não haviam animais. Provavelmente não tinha beleza nenhuma ainda naquilo. E ele se alegra. Meu irmão, aprenda a se alegrar com o que você já tem, com o que você já conquistou. Então, desenvolva essa atitude, essa cultura de gratidão. Que seja o teu normal, seja a sua linguagem, a linguagem da gratidão. A gente aprende a agradecer. Não é isso que vocês fazem com seus filhos? Alguém chega, dá uma balinha para o seu filho, o que você fala? O que você fala? Ah, obrigado. Ele vai aprendendo. Ele responde. A criança não aprende a ser grata. Não está nela isso. Tem que ser ensinado. E ela tem que se disciplinar a aprender, a virar uma cultura dela, em tudo que ela receber, ela agradecer. Se você não ensinar nada para a criança, não espere que ela vai falar assim para alguém, ou dizer, ganhou uma bala de alguém, e ela fala, estou muito agradecido pela bala que me foi dada. Não vai fazer isso. Então, ela faz isso pela prática. Da mesma maneira, você precisa ir praticando a gratidão. E você vai ver como que isso é gostoso. Deixa eu contar um negócio também. Eu gosto de ter muito bom cuidado com pessoas que são moradores de rua e coisa parecida. Eu acredito que eles não estão lá porque eles queriam estar. Tem gente que está lá vendendo a sua balinha. Eu não acho que ele está lá vendendo uma balinha porque ele queria estar. Então, eu gosto sempre de honrá-lo. Às vezes eu pergunto, quanto que é a bala? É 2. Eu pego uma, porque eu quero valorizar o trabalho dele, mas está aqui 10. Eu quero honrar você. E pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Aí teve um dia desse, não tinha dinheiro no carro. Acabou. Eu geralmente pego lá, o Luciano é testemunha, eu pego lá na carinha e falo, troca para mim aqui. Eu gosto de trocar o dinheiro lá e já guardo no carro para poder ter para dar. E acabou, não tinha. E aí eu estou num carro, eu fico com vergonha quando não tem para dar. Eu vi uma pessoa, que estava na verdade ali vendendo algo, né? Eu não tinha para dar, não tinha nada para dar, e eu com vergonha. Estou num carro, com ar-condicionado, um carro bom, tudo mais, tal. E o cara na rua, lá debaixo do sol. Eu abri a janela e falei, rapaz, boa tarde, me desculpa, né? Eu não tenho nada aqui no carro. Se eu tivesse, eu te garanto que eu ajudaria aqui alguma coisa, compraria aí o seu produto. Ele falou, não, você fez algo interessante. Você abriu a janela para mim. Ele falou, a maioria das pessoas fecham. Ou quando não, viram para o lado, faz de conta que não estão vendo a gente. Somos invisíveis. Meu irmão, não deixe isso acontecer. A questão de uns 30 anos atrás, mais ou menos, teve uma pesquisa na USP, em São Paulo, onde um professor, que era um doutor, bem conhecido dentro daquela faculdade, e que muita gente honrava, e tinha assim, sabe aquela honra de ver o cara, e falar, é o cara, deixa eu lá cumprimentar, autor de livros e tal. Ele se vestiu de gari, e trabalhou uma semana na limpeza. Ele disse que as mesmas pessoas que passavam, faziam questão de chegar até ele para cumprimentá-lo, nem o viam, se desviavam dele. A frase que ele usou foi o seguinte, me senti um poste. Por isso eu te devolvo aqui agora, meu irmão, como que você é no dia a dia? A cultura do reino de Deus é diferente. Quando você for numa praça de alimentação, acabou de comer, tem aquela pessoa que vai pegar lá e jogar no lixinho, ou vai dar uma limpeza ali na sua mesa. Agradece. Você entrou no banheiro, tem cara lá limpando o banheiro, agradece. Ah, mas é o trabalho dele. E daí? Agradece. Porque é nossa cultura do reino de Deus ser assim. Você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. No reino de Deus tem uma linguagem, e a nossa linguagem é o amor. E o amor faz reconhecer as pessoas, considerando o outro superior a nós mesmos. Então a gente agradece a cada um deles. E é assim que tem que ser no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 ao 18 diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Talvez você já decorou esse texto na outra versão. Em tudo dai graças. Note, não é por tudo, mas em tudo. Não é? Dou graças a Deus que eu quebrei minha perna. Não. Apesar de ter quebrado a perna, eu dou graças a Deus que eu estou vivo. Então, ou no texto de Efésios que diz, dando graças por todas as coisas, por sobre todas as coisas. Essa seria uma melhor tradução.
Ou seja, se eu estou até aqui de problema, eu dou graças até aqui. Então eu sempre excedo em ações de graça diante de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero terminar lendo um último texto, mas eu peço que você não se desconecte comigo, mas fique em pé, por favor. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6. O texto diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos ler juntos esse texto? Vamos falar juntos? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa palavra reconhecer é perceber. Perceba o Senhor em todos os seus caminhos. Perceba o Senhor por detrás das coisas que acontecem com você. Seja mais agradecido, meu querido. Tem crente que parece que percebe mais o diabo do que Deus. O tempo todo está falando, fica lá o diabo, fica lá o diabo, fica lá o diabo. Para, meu irmão. Para com essa... Para de se achar tão grande assim que o diabo tem que fazer tanta coisa com você. Eu estou dizendo isso porque uma vez uma pessoa chegou para mim depois do culto e estava falando comigo. Não, pastor, eu vi. Aí o diabo me atrapalhou. Eu fui sair de casa, trinco saiu na minha mão, porque o diabo. Eu fui pegar o ônibus, onde passou, porque o diabo. Aí o tempo todo o diabo. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, você deve ser muito especial, não? Por quê, pastor? É porque assim, o diabo não é onipresente. Só Deus é onipresente. E de 7 bilhões e pouco de pessoas na terra, ele veio pessoalmente arrancar a maçaneta da porta para você não sair de casa. Eu estava sendo irônico, claro. Para de perceber o diabo, meu irmão. Perceba Deus em todos os teus caminhos. Tudo que acontece, há um Senhor sobre o trono que comanda tudo. Ele sim pode todas as coisas. Meu irmão, até aquele, sabe, você correu para o ponto de ônibus e o ônibus passou bem na hora, você não vai chegar atrasado no trabalho. Agradece a Deus. Alguns podem falar, Neto, que isso? Isso aí foi conjuntura do trânsito. E daí? Eu agradeço a Deus em tudo. Eu reconheço a bondade dele em tudo que acontece com a minha vida. Agradeça a Deus por tudo. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E depois o que vai acontecer? Ele vai endireitar a tua vereda. Em outras palavras, vai dar certo o teu caminho, meu irmão. Vai dar certo o teu caminho. Você não vai andar por caminhos tortuosos, porque você está reconhecendo o Senhor te dirigindo o tempo todo. Deus estava dirigindo aquele povo no deserto e o povo murmurou. Não entrou na terra prometida. Mas a você que quer entrar na terra prometida, meu irmão, pratique o que Deus tem ensinado para você nesses dias aqui. Pratique. Seja grato. Faça orações de reconhecimento. Aquela que você chega assim para Deus, oh, Deus, obrigado, e segue. Sabe, no dia a dia tem momentos, meu irmão, que não dá nem para ajoelhar. Tem momentos que você dá aquela piscadinha para o céu e falou, valeu Deus. Claro, você ajoelha, oh, Deus, obrigado pelo ônibus, o ônibus vai embora. Não dá. Então, dá aquela piscadinha para o céu, agradece a Deus, mas você vai reconhecê-lo o dia todo, em cada detalhe da tua vida. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração de gratidão agora da seguinte forma. Quer ver? Feche os teus olhos nesse momento e trabalhe com a tua imaginação, esse dom que Deus te deu para te imaginar. E traga as pessoas mais especiais da tua vida e fala para Deus, Deus, obrigado. 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 As pessoas mais especiais que você tem. Quem são as pessoas que você mais ama, que mais mexem com você? Fala para Deus, obrigado. Obrigado. Talvez alguns de vocês precisem até abraçar, porque a pessoa está do teu lado. Então você abraça assim. Obrigado. Obrigado, Deus. Começa a agradecer a Deus. Agradece a Deus por essa comunidade. Esse lugar de adoração que Deus levantou aqui. Há quase 27 anos atrás. Deus levantou esse lugar para abençoar a tua vida. Então fala, Deus, obrigado pelo privilégio de ter conhecido esse lugar. Agradece a Deus. Agradece a Deus pelo teu trabalho, pelo teu salário, pelo teu carro, pela falta dele, pela tua casa, por onde você mora, pela tua cama. Agradece a Deus. A comida que você comeu hoje, a que você vai comer amanhã. Deixa passar na tua mente como se fossem imagens. Mas mantenha teu coração grato. Querido Senhor,
Eu te agradeço juntamente com os meus irmãos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Nós te somos gratos por tudo, Senhor, porque temos aqui os nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado pelos nossos irmãos na fé. Obrigado pelos bens que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela paz que sentimos no nosso coração. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação, pela vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos nas tuas mãos. E obrigado, Senhor, porque tu és o nosso pastor. Não nos falta mais nada. Tendo o Senhor nunca vai faltar conosco. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Aqueles que estão gratos, aplaudam teu Deus e celebrem teu Deus. Amém.